Hey guys, how's it going? I'm Teacher Reginaldo. Esses dias eu tava dando uma aula, né, e a aluna percebeu uma coisa que eu digo toda hora, mas ela percebeu na prática. E eu fiquei muito feliz, que é assim, ó. Eu sempre digo, né, o inglês, ele é muito mecânico, você tem que praticar muito. Às vezes as pessoas acham que o inglês, ele é mais intelectual, né, que eu preciso, nossa, ser muito inteligente, que eu preciso ficar fazendo conta na minha cabeça, raciocinando a todo momento. E não é assim. Ele é muito mais mecânico do que intelectual. Foi essa a frase que a aluna disse. Ela falou assim, nossa, mas é mais mecânico que intelectual. Eu falei, é isso. É mais mecânico do que intelectual. Então, isso já tira da jogada aquele lance de que você tem que ser super inteligente para aprender, você tem que ter não sei o que. Não. É só você repetir padrões. E aí, de tanto você repetir padrões, você memoriza aquela estrutura, você grava na sua mente aquela estrutura, né? E, obviamente, depois de você ter tido contato com um monte de estrutura, com um monte de palavras diferentes, você começa a entender os padrões ali, entende? Mas você precisa ter essa prática, né? Olha aqui, vou dar um exemplo para você. Ó. Inclusive, esse conteúdo aqui, né, tá no meu material que eu uso com os meus alunos. Se você quiser fazer aula comigo, me chama aqui. Mas olha só, por exemplo aqui, ó. Do you remember how old you were when you learned to tie your shoes? Então, você se lembra quantos anos você tinha quando você aprendeu a amarrar os sapatos? Então, você pode responder, yes, I remember how old I was when I learned to tie my shoes. I was 10 years old. Então, sim, eu me lembro quantos anos eu tinha quando eu aprendi a amarrar os meus sapatos. Eu tinha 10. Tinha 10 anos de idade. Ou então, no, I don't remember how old I was when I learned to tie my shoes. Então, não, eu não me lembro quantos anos eu tinha quando eu aprendi a amarrar os sapatos. Isso aqui parece até complicado, né, para quem não tem muito conhecimento. Mas é um pedaço de informação que você aprende a responder. Você aprende a responder. Então, eu não estou fazendo conta aqui, ó, de, peraí, não, remember, não, peraí, how old you were or how old you was? Não, não pode ser was, tem que ser you were. Eu não fico fazendo essas contas. Peraí, when you learned? Tá, é passado? Ok. Eu não fico fazendo essas contas. Você não pode fazer conta quando você fala inglês. Você tem que só falar, né? E você só consegue só falar quando você praticou estruturas. Né? Então isso aqui, ó, tem que ser treinado. Então, por exemplo, quando alguém te pergunta assim, ó, do you remember how old you were when you learned to tie your shoes? Yes, I remember how old I was when I learned to tie my shoes. I was 10. No, I don't remember how old I was when I learned to tie my shoes. I don't remember. Isso aqui tem que ser natural. E você só atinge essa naturalidade com prática. E aí, não foi exatamente essa frase aqui que a gente estava estudando, mas eu lembro que eu perguntei para ela, né? Por exemplo, eu perguntei, do you remember how old you were when you learned to tie your shoes? Aí ela, yes, I remember how old... foi meio capenga, assim, então... Aí ela conseguiu chegar até o final. Eu falei, tá. Eu perguntei de novo, do you remember how old you were when you learned to tie your shoes? Aí ela conseguiu mais ou menos, tá. Eu falei, tá melhorando. Na terceira, do you remember how old you were when you learned to tie your shoes? Na terceira já ficou melhor. Na quarta, ela já estava... Na quinta, aí você vai mais ainda. Entende? Então, é prática, é repetição, prática, sabe? Contínua. Não tem jeito. Não tem jeito de você ficar raciocinando, pensando em cada palavrinha que tá ali. Fazendo conta, mental, fazendo, sabe? Então, você vai só... É um padrão de repetição. E aí, de tanto você dizer you were, I was, de tanto você repetir isso aqui, você vai errar menos. Pode ser que saia em um I were ou então you was, mas você começa a errar menos de tanto que você repetiu. Entendeu? Então você vai ouvir tanto you were, tanto I was, que se você ouvir I were, é claro que I were tem uma outra situação, deixa pra lá, mas quando você ouvir you was, você vai falar, tem algo de errado. You were, Você já treinou, você praticou tanto. Tá tão natural pra você you were, que se alguém falar you was, você fala, tá errado. Então você tem que chegar nesse nível. É o que eu sempre digo, né? Na língua portuguesa é assim, se você chegar lá pra um americano e perguntar pra ele assim, sei lá, um americano que não estudou, e tal. Você pergunta, por que é you were e não é you was? Por
muitas vezes ele não vai saber explicar isso. Mas ele sabe que é you were. É claro que aqui é um assunto simples, mas imagina um assunto um pouquinho mais complexo. Se você disser, hey, you was, soa estranho isso aqui para a pessoa. Ela às vezes não sabe te explicar o porquê, mas ela fala assim, não é you was, é you were. Entende? Você tem que levar o teu inglês para esse nível, onde você acostumou a ouvir tanto you were, que se alguém falar you was, você fala, opa, tá errado. E isso você só consegue com prática. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Então, é simples. Você quer dizer uma informação como essa aqui com fluência? Repete, 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 repete sem parar. Até você falar assim, do you remember how old you were when you learned to tie your shoes? Yes, I remember how old I was when I learned to tie my shoes. I was 10. No, I don't remember how old I was when I learned to tie my shoes. Tem que ser assim, ó. Sem, sabe? Sem pensar. E aí, depois que você começa a ter experiências com um monte de frases, com um monte de situações, com um monte de palavras, aí vai ficando cada vez mais fácil. Porque você já tem bagagem, né? Você já treinou muita coisa. Então, vai ficando cada vez mais fácil essas conexões, né? Mas você precisa treinar, você precisa repetir muito, muito e muito. É claro que aqui é uma frase mais complexa, né? Mas você tem que repetir desde um simples how old are you? I'm 20. How old are you? I'm 20. How old is he? How old is he? He's 20. How old are you? I'm 20. How old is he? He's 20. How old is she? She's 20. Né? Coisas curtas. E aí, conforme você vai aprendendo informações curtas, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Então, aquela história, pessoal, que eu falo demais da conta. Não tem como fugir de prática. Não tem como fugir de prática. Né? Então, essa observação do aluno foi muito legal. Falei assim, nossa, é mais mecânico mesmo, né? Falei, é mecânico. É mecânico. Porque a gente não dá conta de ficar fazendo conta na cabeça todo momento. Você cansa. É claro que quando a gente está expressando uma ideia, dizendo o que a gente acha sobre alguma coisa, quando a gente coloca um pensamento um pouco mais complexo, é claro que demanda que você concatene as ideias ali, né? Mas se você só concatena ideias, você só organiza ideias para um pensamento, para chegar numa conclusão, quando você tem como eu sempre digo, esses pedaços de informação treinados, entende? Não dá para você concatenar uma ideia montando palavrinha por palavrinha. Você já tem que ter tido experiência com essas ideias mais curtas antes, para depois você só montar o que você precisa. Entende? Então, tem que praticar muito. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve aí se não for inscrito. E se quiser fazer aula comigo, me chama aqui, que eu tenho certeza que eu posso te ajudar, eu posso te apresentar aí um inglês muito mais simples do que você já deve ter visto por aí. Entendeu? Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve se não for inscrito. And I'll see you guys in the next video. Bye bye.